título da nossa aula hoje. Um lugar chamado céu. Vamos comigo em 2 Coríntios 12. Boa, amigo. Versículo 1. Vamos lá, 2 Coríntios 12, versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. É assim que Paulo começa o capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, falando que ele recebeu revelações sobre esse lugar chamado céu. Ele diz que foi levado, não sabe se no corpo ou fora do corpo, eu não sei direito o que isso significa, mas ao 3º céu. Paulo diz que esse homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado, conheceu coisas e viu coisas que ao homem não é permitido dizer. A maioria dos teólogos acreditam aqui, quando Paulo fala desse homem em terceira pessoa, ele está falando dele mesmo. É igual quando você faz algo em casa que não devia, e sua mãe briga. Mas antes dela brigar, você pensa melhor, né? Você fala, peraí, antes dela ver o que eu fiz, antes dela ver que eu quebrei esse copo, eu quebrei o vaso dela, vou até ela e falo, mãe, quebraram um vaso. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Nossa, tem um homem que foi levado ao 3º céu. Que homem é esse? Sou eu. Eu sou homem, é o que a maioria dos teólogos acredita. E Paulo fala desse lugar chamado céu, um lugar pouco compreendido até os dias de hoje. Poucas pessoas, elas são aptas para falar sobre o céu. Paulo foi uma delas, uma revelação que o próprio Deus deu a ele. E hoje, o que a gente ouve por aí falar, nada mais é do que o sentimento que as pessoas têm sobre o céu. Eu quero que o céu seja assim. Eu quero que o céu seja da minha maneira, eu quero que o céu seja assim, seja lá como eu imagino. A gente ouve muitas experiências místicas das pessoas, ouve muitas superstições sobre o céu, muitas tradições, mas pouca coisa que a gente possa afirmar com certeza. Mas é interessante, porque como discípulos, nós nos apoiamos na palavra de Deus somente. Então não importa minhas tradições, minhas superstições, hoje nós vamos ver na palavra de Deus. Vamos conhecer mais sobre esse lugar que Deus preparou para cada um de nós, chamado céu. Primeiramente, é importante entender que os judeus acreditavam em 3 céus. Primeiro céu, lá em Gênesis 1:1. Por isso Paulo fala que ele foi levado ao 3º céu. Era uma crença comum dos judeus aqui. Gênesis 1:1. A Bíblia diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Perceba, a Bíblia não fala o céu, fala os céus. Quando a gente entende isso, é o que os judeus acreditavam, que no fundo haviam 3 céus diferentes. O primeiro céu é simplesmente a atmosfera. Esse céu que a gente pode ver agora mesmo pela janela. Segundo Gênesis 1, do 7 ao 8, foi um dos 3 céus criados por Deus, onde habitam as aves, onde habitam as nuvens. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o universo. É o céu que a gente pode ver à noite. As estrelas, os planetas, as 4 bilhões de estrelas existentes. Esse é o segundo céu que os judeus acreditavam. E havia o 3º céu,
que é onde Deus colocou o homem no final de toda a criação. E depois, posteriormente, a mulher. Esse é o terceiro céu, o paraíso, onde nós sonhamos estar um dia com Deus. Mas é interessante, porque o primeiro céu você vê. O segundo céu, o primeiro céu você vê de dia, aliás. O segundo céu você pode ver também, à noite. E o terceiro céu? Como ver o terceiro céu? Eu acredito que é por essa razão que muitas vezes nós não acreditamos no terceiro céu. Ou não pensamos muito. Por quê? Porque, em teoria, a gente não consegue ver. A gente consegue ver o primeiro de dia, o segundo à noite, mas e o terceiro? 1 Coríntios 2 responde: é sim possível ver o terceiro céu. Olha 1 Coríntios 2, versículo 9. Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? É interessante porque, lendo 1 Coríntios 2, a Bíblia diz que olho nenhum viu, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. Mas sim é possível ver o terceiro céu. Não como a gente vê o primeiro de dia, não como a gente vê o segundo à noite, mas o terceiro céu nós podemos ver por meio da fé. Essa é a forma. O primeiro céu e o segundo céu nós vemos fisicamente. O terceiro céu nós vemos espiritualmente. E às vezes é fácil duvidar. Mas será que esse céu existe mesmo? Sim, o céu existe. O céu, o paraíso, o terceiro céu para os judeus, não só existe, é um lugar real. Esse é o nosso primeiro ponto hoje. O céu é um lugar real. Como eu falei, às vezes é fácil duvidar do céu, mas o céu existe e ele é tão real que eu acredito que nós estamos vivendo um pedaço dele agora mesmo. Agora mesmo. Se você não acredita que o céu é real, se você tem dúvidas, olha para o seu ao redor. Muitas pessoas jovens aqui, muitas pessoas mais velhas aqui, vindos de longe, de cada canto de São Paulo. Eu fui especialmente encorajado com um amigo meu de ensino médio, Osvaldo, que veio de São Paulo, 1h20. Mas não só isso, eu vejo pessoas de Cotia, eu vejo pessoas de muito longe aqui, de Imbu, Paraisópolis, pessoas do Butantã. Incrível! Quando eu olho para o redor, quando eu olho para a comida que a gente acabou de comer, eu penso, nossa, isso é o paraíso. Comida de graça. Boa! Isso é o paraíso. Mas muito mais do que isso. Quando eu olho para pessoas que têm um coração totalmente devoto a Deus, totalmente entregue. Se você está visitando a gente aqui hoje, nós oramos por esse dia. Nós jejuamos por esse dia. Nós colocamos nossos testemunhos, abrimos nossas vidas nas redes sociais ao longo da semana. Nós compartilhamos com pessoas pela internet. Enquanto a internet tem tanto pecado, nós espalhamos a palavra de Deus essa semana. Amém. Nós oramos, nós acreditamos que você viria. Isso é o reino de Deus. Amém. Isso é um pedaço do céu. É incrível. A igreja é real. E a igreja mostra para nós que o plano de Deus, que os céus também é real. A igreja, essa é a minha convicção, é o mais próximo do céu que nós podemos chegar aqui na terra. É o mais próximo. É como a antessala do céu. É onde nós vamos viver em comunhão como família. É onde nós vamos viver e queremos viver
até o fim dos tempos, a eternidade ao lado do nosso Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo, é o santuário de Deus. E ao mesmo tempo, o Apocalipse fala que existe um santuário lá também. Mas peraí, se a igreja é um pedaço do céu aqui na terra, nós somos o templo de Deus, como o templo de Deus que existe nos céus, qual é a relação que existe entre as duas coisas? Qual é a conexão entre os céus e a terra? Como a igreja pode estar conectada com um lugar tão grandioso como os céus? Apocalipse 8, versículo 3 fala. Vocês estão comigo, igreja? Sim. Boa, amigo. Eu fico animado de estudar sobre o céu. É um dos temas que mais me anima. E apesar de não querer ser dogmático sobre o céu, a Bíblia fala muitas coisas de forma clara. Muitas coisas não tem como saber. Falam que nos céus vão ter estradas calçadas de ouro. Não sei. Talvez tenha, talvez não tenha, mas o que importa? Eu quero estar no céu. É isso que importa. Apocalipse 8, versículo 3. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Os céus, o céu, está intimamente conectado com a terra. E o que a gente acabou de ler aqui em Apocalipse fala sobre as orações dos santos subindo aos céus. Não é louco pensar que a Bíblia compara as nossas orações como um incenso que sobe até os céus. Sobe até os céus, até o templo do santuário. Sai do nosso corpo, que é o templo de Deus, e sobe até o templo dos céus, onde estão os anjos. E a Bíblia diz que enche o incensário. Depois de cheio, assim que o incensário se enche com as nossas orações, a Bíblia diz que os anjos são capazes de pegar as nossas orações com o fogo do incensário e jogar de volta na terra, com trovões, vozes, relâmpago e terremotos. Acho que isso me inspira a mudar a minha vida de oração. A não só ter aquelas orações, quando você ora, eu oro antes de dormir. Quando você ora, eu oro indo para o metrô andando. Mas eu oro, claro que eu oro. Não é desse tipo de oração que a Bíblia está falando. Não é um tipo de oração rasa, superficial, rápida. São orações que literalmente são capazes de abalar os céus e a terra. Eu penso na oração de um irmão chamado Luiz. Essa quarta-feira nós tivemos um culto de homens. E era um culto de oração. Então nós nos separamos em grupos pela casa e oramos a Deus poderosamente. Mas eu acredito que poucos irmãos têm um coração como o do Luiz. É uma oração que treme toda a casa. Eu coloquei ele em um grupo, mas parecia que ele estava em 3 ao mesmo tempo. Mas isso é um coração fervoroso por Deus. Isso é um coração de um homem que acredita que as nossas orações são capazes de aproximar os céus da terra e a terra dos céus. Como tem sido as suas orações? A Bíblia fala em Atos 4, 31, não precisa ir até lá, mas diz, depois de orarem, tremendo no céu. Não faz sentido. Isso leva a gente ao nosso segundo ponto de hoje. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. João 14, 1 ao 4. Vamos ver.
João 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. É claro que Jesus não está falando, ele estava na frente deles. Não estava falando, creia que eu existo. Óbvio que ele existia. Estava falando, creia em Deus. Creia no que então? Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Basicamente, a vontade de Jesus é que nós estejamos onde Ele estiver. E onde Jesus está agora? Nos céus. E o que Jesus está fazendo? Você já pensou nisso? O que Jesus está fazendo agora nos céus? Não é igual quando a gente fica de férias, você fica um pouco entediado. Não, Jesus está trabalhando nos céus. E a Bíblia diz, Ele está trabalhando para preparar um lugar para nós. Creia nisso. Eu sei que muitas vezes semanas são difíceis. Dia a dia não é fácil. Acordar cedo, trabalhar, metrô, às vezes problemas familiares, brigas, discussões, pecado. Sabe, quando você vê o pecado entrar no seu coração, não é tão fácil assim. Mas Jesus anima a gente. Creiam que eu tenho preparado um lugar para vocês. Jesus está preparando um lugar para nós no céu agora mesmo. Agora mesmo. Talvez você vai chegar lá, vai ter o pôster da sua banda favorita no seu quarto. Porque Jesus sabe. E Ele está preparando agora para você. Talvez vai ter um frigobar lá. Você vai abrir, vai ter comida vegetariana para dois. Eles são vegetarianos. Talvez você vai chegar lá e vai estar pintado de rosa, como a Carol Bel gosta. Não é? Seu quarto no céu rosa, imagina? Talvez vai ter um urso de pelúcia, que alguns irmãos têm. Talvez isso não. Talvez acho que isso não vai entrar. Mas Jesus está preparando um lugar. Isso não é animante? O céu é um lugar preparado. Não tem dúvidas disso. A pergunta não é se o céu vai estar preparado para você. A pergunta é se você vai estar preparado para o céu. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 4. A Bíblia diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Incrível, sabe? A Bíblia diz que o céu não vai ter lágrima, não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter choro nem dor. O céu é um lugar preparado. Mas eu tenho dúvida disso. Vou continuar lendo. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor lhe dará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Até que incrível. O céu é um lugar incrível. Mas aí que vem o versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, e os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. O céu é um lugar preparado, mas você está preparado? Existe um segundo lugar preparado para quem não estiver preparado. E esse lugar é o inferno.
estatística, 72% das pessoas acreditam no céu. Que é bom. 60% delas apenas acreditam no inferno. Então, percentual um pouco menor. Tem, mas a metade das pessoas acreditam no céu, no inferno também. Mas ele vem, aqui me deixa mais intrigado. Apenas 4% das pessoas acreditam que elas iriam para o inferno. Claro que se eu perguntasse quem, talvez poucos achariam. Mas é o fato de estar na igreja hoje que te prepara para o céu. É o fato de falar glória, aleluia, Jesus te ama. É o fato de sentir no seu coração o que prepara alguém para o céu. A gente pode ver aqui o que não prepara. E a Bíblia fala uma série de pecados, os covardes. Pessoas que não têm a coragem necessária para tomar decisões para Deus. Se calam, se fecham, recuam quando algo intimida elas. Depois fala os incrédulos. A Bíblia compara aqui incredulidade com assassinato. Quando você assassina a sua fé, vive sem fé, na incredulidade. Na incredulidade de não acreditar que existe um lugar chamado céu. Um lugar que vale a pena se preparar para. Isso é incredulidade. Não é só não crer em Deus. Não é só ser ateu. Eu acredito que tem dois tipos de ateus. Os ateus que não acreditam em Deus e os ateus que acreditam em Deus. E muitos desses estão na igreja. Nas igrejas. São os ateus que acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Qual é a diferença? Nenhuma. Eu fui um desses. Por 18 anos da minha vida. Cresci na igreja, aprendi todos os valores cristãos, se você imaginar, dos meus pais. Mas eu era um hipócrita dentro da igreja. Eu estava indo na igreja, todos os domingos. Eu era assíduo, eu era comprometido, eu orava a Deus, eu lia a Bíblia. Mas o que poucas pessoas sabiam o que eu fazia fora dele. Na universidade, no meu primeiro ano, nas festas que eu ia, nas vezes em que eu bebia, nas vezes em que eu era impuro com outras meninas, nas vezes em que eu ia em casa, sozinho no meu quarto, assistia pornografia, masturbação. Às vezes, eu acredito que eu nunca fui aberto com isso na igreja, mas às vezes em que eu fui imoral sexualmente. Essa era a minha vida cristã. Se você consegue se relacionar com isso hoje, então o céu não é preparado para você. Assim como o céu não era preparado para mim. Mas o incrível é saber que o céu não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter nenhuma dessas coisas. Porque o céu foi feito para aqueles que entregaram todo o seu coração para Deus aqui na terra, que se prepararam para os céus, que amaram os céus, que amaram a Deus, que tomaram decisões, que não foram covardes, que não foram incrédulos, que não foram depravados, que não foram assassinos, que não cometeram imoralidade sexual, que não idolatraram, não colocaram trabalho acima de Deus, família acima de Deus, você mesmo acima de Deus. Mas quem são essas pessoas? Elas não existem. Elas não existem. Cada um de nós já fez isso. Cada um de nós já viveu isso. Mas a Bíblia diz que o céu não é um lugar de pessoas perfeitas, pessoas que nunca pecaram, mas é um lugar de pessoas que se prepararam. Então a pergunta novamente hoje é: você está preparado hoje? Não é se você nunca pecou, é você está preparado hoje? O céu é uma motivação. O que me fez querer ser um cristão verdadeiro foi entender profundamente algo que me falaram alguns anos atrás. Eu quase desisti de ser um discípulo de Jesus, por muito pouco. Por muito pouco. Quando eu estudei a Bíblia, no momento crítico, na decisão crítica mais difícil que eu tinha que tomar, eu pensei, eu não quero mais isso. É muito difícil ser um discípulo de Jesus, ser um cristão verdadeiro.
É muito difícil estar preparado. Mas eu lembro dessa frase que impactou a minha vida e eu espero que impacte a sua. Que a terra, as dificuldades que a gente enfrenta aqui, vão ser o último inferno que um cristão vai viver. Vão ser o seu último inferno. Então as dificuldades, um dia, elas vão acabar. E esse vai ser o último inferno. Eu acredito literalmente. As pessoas têm imagem do inferno, é claro, a gente está falando do céu hoje, mas um lugar com fogo, tridente. Eu não acredito nisso. Sabe o vazio quando você está longe de Deus? Quando você está vivendo em pecado e você sabe? Esse vazio é o inferno. A definição de inferno é a ausência de Deus. O vazio é o inferno que nós podemos vivenciar na terra. Mas é incrível, porque esse é o último inferno. Porque uma vez nos céus, não vai haver choro nem dor. Para os que estiverem preparados. Mas para os que não estiverem, o que você viveu na terra vai ter sido o seu último céu. Os poucos momentos de prazeres momentâneos, o pecado momentâneo, a gratificação momentânea, esse vai ser o seu último céu. Mas eu tenho um convite. Para nós aqui, assim. Se você está visitando a gente hoje, estuda a Bíblia. Estuda a palavra de Deus. Porque é o único livro capaz de preparar você para esse lugar tão incrível chamado céu. É a única coisa capaz de preparar os nossos corações. Porque sim, eu acredito, todas as nações vão estar unidas um dia no inferno. Mas todas as nações vão estar um dia unidas nos céus com Deus. Isso é extraordinário. É um lugar preparado. Se nós decidimos estarmos preparados hoje, estudar a Bíblia hoje, eu tenho certeza, a pessoa que te convidou para a tecnologia vai te convidar certamente para estudar a Bíblia. Não importa o quanto você sabe da Bíblia, não importa quantos anos você vai na igreja, estuda a Bíblia. Cada um de nós precisa estar preparado. E é incrível estar preparado para estar um dia nos céus com Deus. Nosso terceiro e último ponto hoje. Eu quero inspirar, gente. Eu vejo algumas carinhas um pouco temerosas. É verdade, me dá temor. Por quê? Porque eu quero estar nos céus com Deus. Eu quero que cada um de nós aqui esteja. Cada um de nós aqui tome decisões. Mude as nossas vidas. Saia do pecado, saia do vazio. Viva uma vida que realmente valha a pena. Amém. Mas para isso é necessário temor, mas é necessário inspiração também. E a inspiração que nós temos hoje, Mateus 6, do 9 ao 10. Vocês estão comigo? Sim. Mateus 6, do 9 ao 10. Vocês orem assim: Pai santificado, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão cotidiano. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A Bíblia diz que agora mesmo, é claro, eu aprendi isso há muitos anos atrás, a oração do Pai Nosso, que antes eu repetia todos os dias, de novo. Mas como a gente viu no primeiro ponto hoje, acreditar que os céus é real é se conectar profundamente, intimamente com Deus, não necessariamente repetir as mesmas palavras sempre. Deus tem muito mais realidade no relacionamento. Mas o que eu acho incrível daqui é que a Bíblia fala: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. No céu, a vontade de Deus é feita plenamente. Nos céus, as coisas acontecem da forma como Deus quer. E essa é a vontade de Deus para a terra. Que na terra a vontade dele se cumpra também. É claro que quando você vê as guerras, quando você vê a fome, quando você vê o pecado no mundo, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é dar os céus como uma motivação para a gente, como um combustível. O propósito da terra, olha
para viver um dia nos céus e fazer a vontade de Deus eternamente. Nós estamos treinando aqui. Não é incrível isso? Eu gosto de pensar que eu estou sendo treinado para lá. Nós estamos sendo treinados agora mesmo para o céu, para estar no céu um dia. O céu é o combustível. O céu foi criado com um propósito. Esse é o terceiro ponto. O céu tem um propósito. Deus quer motivar a gente para o céu. É isso. Essa é a principal razão. É como fazer uma faculdade. Qual é a motivação? Diploma. Imagina começar uma faculdade sem saber quando você vai se formar. Você nunca recebeu um diploma. Qual é a motivação para isso? Quase zero, né? Ou imagina isso. Talvez essa é a analogia que mais me ajudou pessoalmente. Imagina uma corrida. Não é? Toda corrida tem um final, não é mesmo? E o final é o que motiva. Agora imagina uma corrida sem final. Imagina, estar eternamente correndo. Por que correr? Por que ser um cristão? Por que sofrer? Por que se negar? Por que ir contra a sua vontade para fazer a vontade de Deus? Porque o céu é a recompensa. O céu é a linha de chegada. O céu é o que Deus criou para nos motivar aqui na terra. Isso não te motiva? Isso não é incrível? E afinal, eu tenho pensado, o que nós vamos fazer no céu que é tão motivador assim? Nós vamos estar com Deus. Nós vamos falar com Deus face a face. Nós vamos ver a glória de Deus no céu. Nós vamos cantar nos céus. Imagina isso. Imagina cantar com os anjos. Cantar... Para quem estava no Devocional Sexta, a gente viu que Deus tem uma harpa. Uma harpa no céu. Imagina uma harpa no céu. Eu não sei o que é isso. Não sei se é igual uma guitarra. Eu não sei o que é isso. Uma harpa nos céus. Uau! Como é que é uma harpa? Eu nunca vi uma harpa. Deve ser um negócio absurdo. Mas nos céus, nós vamos estar juntos, como família, adorando o nosso Deus. Porque nós fomos treinados. E o que nós não vamos fazer no céu? Você já pensou? Eu estava pensando nisso também. Será que tem algo que a gente vai sentir falta? Talvez. Como discípulos, nós compartilhamos a nossa fé, não é? Compartilhar a fé nada mais é que evangelizar. Convidar pessoas para estudar a palavra de Deus. Se prepararem para o céu um dia. E às vezes, nossa, como é penoso compartilhar a fé, não é? No céu você nunca mais vai fazer isso. Não é louco? No céu não precisa mais de fé, você vai ver tudo. E mais, não tem perdido no céu mais. No céu vai ser você e Deus e todo mundo que foi salvo. Então isso não motiva a gente a compartilhar a fé aqui na terra. Você vai sentir falta disso um dia. De evangelizar, de sair na rua e como um louco. De sair dando convite. De sair pondo no Facebook sua história. Então vamos aproveitar e desfrutar isso. Isso é único. E sério, quando você traz alguém para o reino de Deus, quando você estuda a Bíblia e vê o coração de alguém mudar, isso é algo único. Talvez, eu acho que nós não vamos sentir, mas nós vamos lembrar disso no céu. Nós vamos lembrar com gratidão, com alegria. Olha para trás e ver todas as pessoas que você alcançou, impactou e levou ao amor de Deus. Isso vai ser incrível. No céu, como eu falei, nós não vamos precisar ter mais fé. Você vai ver tudo, toda a realidade espiritual. Tudo. No céu, não vai ter mais casamento. Casamento é incrível, hein? Mas eu quero ter no céu, por isso eu fiz isso. Então o céu talvez vai ser um lugar com menos brigas. Não tem casamento, né? Então casamento é incrível. Os céus é um lugar incrível. Eu estou muito animado de casar. Lia me olha para cima. Mateus 6, versículo 19. A Bíblia diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará
o seu coração. O céu foi feito para nos motivar. Você está mais motivado hoje para estar nos céus um dia com Deus? Ou você está mais motivado pela sua conta bancária? Pelos bens terrenos? Pelas preocupações terrenas? Porque a Bíblia diz que um dia tudo isso vai passar. Então não existe preocupação hoje que seja mais importante para fazer você não pensar nos céus. Não existe nenhuma desculpa hoje que te faça não querer estudar a Bíblia. Nenhuma desculpa, nenhuma falta de tempo. Nada. Deus criou os céus só para te motivar, só para isso, mas agora é a hora de dar os nossos corações para Deus. O que nós vamos ter nos céus é mais valioso do que o ouro. E por último, para terminar, Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. No final dessa pregação, talvez você deva estar se perguntando: mas será que eu consigo? Será que o céu é um lugar preparado? Mas será que é um lugar preparado para mim? Será que é possível estar nos céus? Será que é possível acreditar que esse lugar é real? Será que é possível acreditar que eu posso estar preparado com ele? Será que é possível acreditar que o céu pode me motivar mais do que qualquer outra coisa aqui na terra? Será que eu sou capaz de chegar nos céus um dia? A resposta é motivadora. A Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler, que Deus pôs no coração do homem, no meu coração, no seu coração, no coração de cada um de nós, em cada pessoa na face da terra, o anseio pela eternidade. Deus colocou em você esse anseio de estar um dia nos céus com Ele. Deus criou você para estar nos céus um dia com Ele. Você foi criado para os céus. Você foi criado, esse é o seu propósito. E esse é o meu propósito também. Um dia chegar nos céus ao lado de Deus. E quando eu penso nisso, isso vence qualquer preocupação, qualquer ansiedade que eu tenha, qualquer problema, qualquer insegurança. Porque eu sei que Deus me criou para estar um dia nos céus com Ele. E se você tem essa fé, se eu tenho essa fé, se você tem essa fé, e cada um de nós tem essa fé, e espalha a mensagem de Deus, não só aqui em São Paulo, mas como nós vimos, como ela tem se espalhado pelo mundo, um dia, nos céus, nós vamos ver algo parecido com o que a gente viu essa manhã aqui na região oeste de São Paulo. Esse é uma pequena prova, um pequeno aperitivo do que a gente vai ter nos céus. Esse culto das nações aqui é simplesmente para abrir o nosso apetite. Porque um dia a Bíblia diz que nós vamos estar num banquete, que nós fomos criados para esse banquete. E chegando lá, nós vamos ser capazes de ver todas as nações. O encontro das nações. Um dia nos céus com Deus. E para Ele seja a glória. Amém. Muito obrigado. Agora nós vamos cantar no nosso corinho especial, Deus teu povo canta. Em português e depois em espanhol. Deus teu povo canta.